10 grandes temas de pré-história. Bom, concluímos hoje este nosso percurso de 10 temas em 15 sessões. Esta já será a 15ª. E concluímos com o que se pode dizer o fim da pré-história. As sociedades, vamos, de algum modo, retomar algumas coisas ditas anteriormente e tentar fazer a síntese, falando das sociedades produtoras de metal como sinónimo do fim da pré-história. É claro que quando falamos das sociedades produtoras de metal, estamos a falar de coisas bastante variadas, porque, como já referi noutra ocasião, em certas regiões da Europa, e desde logo em Portugal, no sul de Espanha, há várias idades dos metais, o bronze, o cobre e o ferro. E acontece inclusivamente que no início o metal, como no cobre, na idade do cobre portuguesa, o metal, o cobre e o ouro, que eram os dois metais trabalhados, era perfeitamente secundário no conjunto da economia social das sociedades dessa altura. Portanto, estamos a falar, falamos em idades dos metais, mas temos de ter em conta que estamos a falar de realidades bastante diferentes. E tão diferentes que uma delas, que constitui uma das mais notáveis descobertas da arqueologia mundial nas últimas décadas, é a deste homem do Tirol, o homem de Similaun, encontrado na fronteira entre a Áustria e a Itália, mas aparentemente, não é aparentemente, parece que certificadamente, do lado italiano, tanto que foi restituído pela Áustria à Itália e encontra-se em Itália, que é também conhecido como o Homem do Gelo, ou Otzi, porque foi encontrado naquela zona que é o, digamos, o desfiladeiro do Otzi. Um local que durante milénios, em épocas anteriores, esteve sempre gelado e que o aquecimento global do clima levou a que aparecesse, numa certa altura, em grande medida com o sol à vista, e aí digamos, uns alpinistas o encontraram. Assim, como é que isso se representa? Portanto, é um corpo, é uma múmia, é um corpo mumificado de um indivíduo precisamente do início dos trabalhos do metal. Está extremamente bem conservado, é uma descoberta notável. Neste momento já existe muita literatura e documentários e filmes sobre o assunto, e portanto quem nunca se cruzou com o Otzi, com o homem do Tirol, pois procure na internet ou nas bibliotecas, na bibliografia, e encontra muita referência. Como veem, a conservação da múmia é extraordinária. Aqui se vê ainda. Pode-se, por exemplo, saber a última alimentação que tinha tido, tatuagens no corpo, todo um conjunto de elementos. Aqui já começamos a ver à volta algum dos elementos informativos que se utilizaram. Estão ali, digamos, pólenes ao microscópio para ver inclusivamente a flora intestinal que tinha, e portanto como digo, a última alimentação que tinha tido, os instrumentos que utilizava, aljava de flechas, o arco e flecha, era um caçador com arco e flecha, mas tinha também um punhal, e depois tinha no conjunto do seu equipamento um machado de cobre, que aqui se vê, encabado, porque foi encontrado assim, não é reconstituição etnográfica. Não é? Aqui sim é uma reconstituição, quer da cara, da face, quer do corpo, e até um dos elementos das papoilas constavam da sua alimentação, as papoilas talvez um bocadinho hallucinogénicas e que ao mesmo tempo lhe davam força. E bom, há toda uma discussão sobre porque é que a tão grande altitude aparece um dos primeiros digamos, artesãos do metal, estava a fugir de alguém, se estava escorraçado o povo, se pelo contrário, como digo, estava a fugir e havia um conflito, qualquer coisa assim. Bom, a difusão da metalurgia. Ela, aparentemente, a mais antiga metalurgia é também, sobretudo a do cobre, conhecemos-la bem, do Próximo Oriente. Falo dessa, não é? Do Próximo Oriente, mais a Oriente, na Península Anatólica, não descendo até ao Vale do Eufrates, mas por aí, como aqui se mostra neste mapa. E depois é muito curioso que há duas regiões da Europa com uma metalurgia antiga, que é toda a zona que está mais afim da Península Anatólica, o Vale do Danúbio e a Grécia e a Península Balcânica, e depois o sul e ocidente da Península Ibérica, que também vemos aqui marcado neste mapa. Isto é muito curioso porque, provavelmente, obviamente, não revela contactos históricos entre estas regiões. Não é só por acaso que isto acontece.
Vejamos alguns dos locais deste mundo dos metais primitivos, portanto, antes das civilizações clássicas, o mundo pré-clássico, nestas regiões, designadamente, começando por estas mais do Oriente. Micenas, de que já referi anteriormente, volto a ela, é sempre importante. Micenas é uma das cidadelas melhor preenche o nosso imaginário do mundo pré-clássico. Vimos aqui toda a zona do Palácio Central, o Tolos em baixo. Tolos como local de agregação, de encontro. Aqui embaixo a ágora, uma espécie de ágora e os patamares com as diferentes casas. Depois, um outro sítio mais, sem este sortilégio, mas igualmente importante para nós arqueólogos, é este grande povoado de Vucedol, próximo da cidade croata de Vukovar. Aqui vimos o Danúbio e vimos a clareira no centro, que é o povoado de Vucedol. Aqui vemos o mapa mais aproximado, com diferentes áreas do povoado, escavadas e não escavadas, o Danúbio ali, e aqui algumas fotografias de ambiente no local que nós pudemos visitar, o grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia, pouco depois, aliás, da guerra que separou, que opôs a Croácia à Sérvia, e estamos na fronteira entre os dois países, e vimos bem isso, as consequências disso, no Museu de Vukovar, que visitámos, como veem, completamente desventrado, inclusivamente com tetos todos. O céu, via-se o céu, e estas exposições primeiras que estavam os nossos colegas a tentar fazer eram como que instalações a céu aberto ainda, não é? As paredes muitíssimo esburacadas do museu. Hoje ele está totalmente restaurado, é um outro museu completamente diferente, é lindo, é um espaço magnífico, mas era assim que estava a seguir à guerra. E nesse povoado nós encontramos este tipo de vasilhas a imitar o metal, como também encontramos na Idade do Bronze em Portugal, mas aqui mais antigo, vasilhas, portanto, que representam, embora em barro, já contentores de metal, que devia ser pela carestia muito menos usado. Embora para fazer também a mesma coisa, mas o mesmo de vasos, mas muito mais dificilmente encontráveis. Uma reconstituição de uma cabana, e depois é o local onde se encontrou esta magnífica pomba, que é muitas vezes ainda hoje utilizada como um símbolo iconográfico de Vukovar, da pré-história croata, e com imaginação suficiente da paz, enfim, tudo isso. Portanto, a metalurgia naquela zona mais da Europa Oriental e também da zona anatólica. Agora, vindo para a zona oposta, aquela que vimos antes, onde também há uma metalurgia antiga, a do sul de Espanha e Portugal. Este é um dos locais mais importantes a nível mundial também, da idade do cobre, do calcolítico, na Europa, e situado na zona, em Espanha, em Los Milhares, o povoado de Los Milhares. Aqui vimos, portanto não muito longe de Almeria, embora mais para o interior, um povoado que se encontra com pequenos atalaias ou povoados à volta. Aqui é do povoado, estamos a ver uma em frente, e o próprio povoado não é isto, evidentemente isto é a oficina pedagógica que foi instalada ao lado das ruínas arqueológicas. É muito interessante, que eu penso um excelente exemplo, portanto não foi feito sobre as ruínas arqueológicas, mas ao lado, de modo que qualquer visitante, desde logo as escolas, podem não só visitar as ruínas arqueológicas, como depois ter ateliês de arqueologia experimental e ter alguma percepção, enfim, aquela que os arqueólogos podem ter, certamente discutível, de como seria o sistema fortificado de muralhas e outras funções. Aqui tivemos o sistema de fortificado de muralhas com estas barbacãs circulares, com estas torres circulares, e no interior cabanas construídas onde há atividades educativas como isso, inclusivamente metalurgia. Aqui vemos essa parte interior, onde quer ovicaprídeos, quer tecelagem, quer até metalurgia, se pode fazer a metalurgia do cobre com as escolas. Aqui vemos exemplos desse tipo de atividades em um dos fornos. Próximo, não muito longe daquela zona, aqui já estamos na realidade arqueológica, embora com restauro e com arranjos para visita, que é um dos sepulcros que marginam o povoado, que estão, digamos, na periferia do povoado, no exterior do povoado, um tolos, portanto um sepulcro de falsa cúpula, aqui com esta tampa, esta grande laje a cobrir a entrada. Aqui um outro,
e o interior de um deles. Como vê, aqui é muito restaurada arqueologicamente, já se vê, é muito sugestiva a falsa cúpula. E ainda mais. Este é um conjunto, digamos, uma fotografia de conjunto de algum do material que se encontra neste tipo de povoados, nitidamente também em Los Milhares, onde vemos quer a cerâmica de fundos ainda o esférico, mas também os fundos planos, tais copos, tudo isso, quer mesmo as formas de cerâmicas, mas em calcário, os graais, os ídolos em falange de cavalo que ali vemos, ídolos em falange de cavalo, os colares, as contas de colares, objetos de adorno, o machado de pedra polida, as lâminas, etc. Portanto, este tipo de material. E esta é uma planta do povoado de Los Milhares, um enorme povoado da Idade do Cobre, e depois com continuação para mais tarde, mas aqui refiro-me principalmente à Idade do Cobre, em diferentes patamares, com diferentes sistemas de muralha, digamos, cinturas de muralha, até à Acrópole, cidadela, do género Micenas, chamemos-lhe assim. Micenas, provavelmente na origem é também da mesma época. Aquela Micenas que vimos hoje é mais tardia, é áulica, já é de palácio, mas na fase mais antiga de Micenas seria algo com as devidas distâncias semelhante ao que vimos aqui nesta reconstituição de Los Milhares. Aqui uma outra, reconstrução da mesma, e um pormenor, por exemplo, da entrada. Reparem que este tipo de entradas estreitas, esconsas, em que se tem que desviar para o lado, é também o que encontramos nos povoados da Idade do Cobre, por exemplo, em Portugal também. Esta, no entanto, com dados arqueológicos que permitam uma melhor reconstituição, como aqui vimos. Visto de longe, este povoado de Los Milhares, com outro desenho mais simples, porventura até melhor, porque os outros são demasiado, digamos, construídos, e ainda uma outra planta mais longe com as diferentes walls, cinturas de muralha do povoado até à acrópole do povoado, que evidentemente não foram todas construídas ao mesmo tempo. Aqui podemos ver a Idade do Cobre antiga e aqui já a Idade do Cobre média, com mais uma outra linha de muralhas construída, para conter mais casario. E reparem que o mesmo tipo de realidade temos também em Portugal. Desde logo aqui na Extremadura portuguesa, que é onde há, atrevo-me a dizer dezenas, algumas dezenas de povoados identificados, fora aqueles que o tempo fez destruir ou que nunca foram descobertos, dos quais há 2 ou 3 que são absolutamente essenciais também em termos europeus, que são quase tão importantes como Los Milhares, designadamente estes 2, ou estes 3 que aqui estão. Vila Nova de São Pedro, por ordem do trabalho importante feito neles, Vila Nova de São Pedro, na Azambuja, Zambujal, em Torres Vedras, e Leceia, em Oeiras. Qualquer deles visitável. Embora o de Vila Nova de São Pedro, numa situação que é lastimável ainda, embora a Associação dos Arqueólogos Portugueses esteja a dedicar presentemente grande atenção a este povoado, ele ainda está longe de ter quer o trabalho de investigação de campo, quer depois a musealização, a patrimonialização que tenha tanto o Zambujal como a Leceia. Aqui temos a planta da cintura interior de muralhas, a mais interior, a Acrópole de Vila Nova de São Pedro. Vejam, portanto, as torres redondas e maciças. E depois aqui visto de longe, uma fotografia vista de aérea, não é? Dessa acrópole, e um desenho dos primeiros trabalhos que lá foram feitos. E reparem, esta fotografia também é muito interessante para a história da arqueologia. No meio, a meio dos joelhos, está Afonso do Passo, o arqueólogo responsável pelas escavações, um militar, que aqui está a civil e de boina, como ele usava muito em escavações, e depois o povo das imediações que trabalhava nas escavações. Não era ainda a arqueologia dos estudantes universitários, era a arqueologia do arqueólogo, sozinho, com os trabalhadores à volta que pudesse obter, que muitas vezes trabalhavam, até muitas vezes eram mais mulheres do que homens, porque quando havia trabalho, os homens estavam no trabalho dos campos e as mulheres aqui tinham aqui um suplemento adicional de algum rendimento para a família, e noutras vezes os próprios homens, à falta de trabalho no campo, vinham também aqui trabalhar, mas há uma maior, e também porque, e muitas vezes isso é referido nas escavações, nos relatórios de escavações antigas destas épocas, as mulheres eram mais sensíveis para o trabalho de arqueologia, um trabalho mais fino, de maior minúcia do que muitos dos homens. E o canito, também aqui ao lado, em baixo, para compor o ramalhete. Aqui vimos já um dos outros povoados que falava antes, o do Zambujal. Eu não tenho aqui agora fotografias do último projeto, não é projeto, da execução, da musealização do sítio do Zambujal,
que transformou bastante a paisagem, com passadiços, etc. Portanto, a situação está muito melhor do que está agora nesta fotografia, se bem que não estava já mal aqui. Vêem, em primeiro plano, em baixo, uma das últimas cinturas de muralhas, talvez a terceira, a ter sido descoberta, tão longe lá daquela zona mais ao fundo, que é onde as escavações principais tiveram lugar, o que significa um povoado grande, que entre esta linha de muralhas mais exterior e aquelas tinha casario, portanto tinha uma ocupação, uma área de ocupação muito considerável. E depois lá ao fundo, sim, e mais atrás ainda, um monte agrícola meio arruinado, que era o centro mesmo do povoado. O monte está por cima do que seria o centro do povoado. Vimos aqui uma outra fotografia mais aproximada do que eu estava a acabar de dizer, as casas agrícolas atuais e a parte da cintura interior de contenção, digamos, de muralha, do povoado. Com torres circulares, algumas ocas, outras maciças, e com uma coisa ali no meio vazia que é uma barbacã. Aqui uma das entradas, no povoado do Zambujal, e a tal Barbacã, que falava antes, que agora está com outra apresentação, evidentemente, mas que é muito interessante porque revela uma das fases de construção do aparelho defensivo do povoado, com janelas que foram interpretadas como seteiras, e daí a ideia de Barbacã. O povoado, como acabei de dizer agora, foi construído ao longo de várias fases. Esta fase que aparecia antes é a fase inicial, a fase primeira, depois a fase segunda, mais complexa, e depois ainda há uma fase terceira, com a tal terceira linha de muralhas que vimos antes, e a quarta, que já é quase do abandono, e quinta, abandono final do povoado. E em cada uma destas fases, o povoado vai tendo muralhas, linhas de muralhas, cinturas de muralhas, segmentações interiores dos espaços habitados, sistemas defensivos variados, que ora são de torres ocas, portanto quer dizer que quem defendia se punha dentro da torre, ou de torres maciças, com plataformas superiores, grandes pátios, portanto superiores, quer dizer que quem estava a defender o povoado tinha poder de tiro, por exemplo, de flechas, suficiente para se poder expor num pátio a descoberto, um grande pátio elevado, e pôr à distância, conter à distância os possíveis atacantes. Há sempre uma relação entre armas do ataque e armas da defesa no aparelho defensivo de um qualquer povoado, como de um castelo, de uma fortaleza mais atual. E aqui temos diferentes, não vou entrar no detalhe. Um terceiro povoado daqueles que eu referi, que também é objeto de grande trabalho de patrimonial para visitação, que também aqui é anterior a tudo isso, a fotografia, é o de Leceia, em Oeiras. A situação é basicamente a mesma, vêem-se muito bem os alinhamentos de muralhas que foram escavados pelo meu colega João Luís Cardoso. E aqui ainda outra imagem do mesmo povoado. Mas não se pense que é só na Extremadura que estes povoados da Idade do Cobre, portanto estamos a falar do terceiro milénio antes de Cristo, ocorrem. É um pouco por todo o país, no norte, e também no Algarve e até no interior, nos vales fluviais do interior. Por exemplo, este que agora mostro em desenho de reconstituição na monografia que os colegas que estudaram lhe fizeram, é o povoado do Porto das Carretas junto ao Guadiana, com diferentes fases de ocupação, como veem, que estão aqui desenhadas, mais simples, fases iniciais de cabanas muito simples, e depois a construção de torres, de muralhas, etc. Além dos povoados para estes primitivos metalurgistas no nosso território, temos as necrópoles. Por exemplo, esta, e elas são de vários tipos. O primeiro tipo são as grutas. As grutas utilizadas como necrópole para onde se depositavam, não é enterravam, mas sempre que morria alguém, havia certamente um ritual, entrava-se na gruta, depositava-se o corpo e depois, como é aqui o caso nesta, que é o Algar do Bom Santo, na Serra do Monte Junto, voltava-se a fechar a gruta, neste caso até com uma espécie de uma pedrona, um pedregulho enorme, que só 4 ou 5 pessoas é que podem com ele, que era uma espécie de rolha da entrada, em que se punha até argila para calafetar a entrada e tudo isso. Aqui temos uma planta deste algar, onde se encontraram, eu não sei os números exatos, mas penso que para cima de uma centena de indivíduos depositados. Aqui são das primeiras imagens que se obtiveram quando foi descoberto o local. Vejam que à superfície vêem-se caveiras, várias caveiras por aqui. Não é caso para chamar a GNR. É do terceiro milénio antes de Cristo, uma gruta necrópole natural. E depois há outro modelo, que é o das grutas artificiais, escavadas na rocha, os hipogeus, hipogaia, debaixo da terra, como estes em La Praia,
aqui muito conhecidos, um deles com uma entrada maior, este com a entrada mais típica, que é tipo entrada de coelho, portanto coelheira, assim com uma parte de corredor, de antecâmara e depois a câmara propriamente a seguir, que se vemos aqui na fotografia de baixo já tirada de dentro da câmara. Onde ocorrem materiais como estas sandálias da La Praia, as lúnulas, ou seja, materiais orientalizantes que nos dão indicação de contactos ao longo do Mediterrâneo até ao Egito. Isto é um dos catálogos, nos estudos feitos sobre onde estão figurados materiais não só da La Praia, como de outros hipogeus e sepulcros do calcolítico de Cascais, como estas magníficas taças de pé. Depois há os outros achados fora da Extremadura. Este é do Algarve, estes são vários achados de Alcalar, era aqui que eu queria chegar, os grandes toloi, plural, perdão, de Alcalar, que são dos mais notáveis sítios arqueológicos da Europa para este período, com, digamos, dignidade idêntica à das coisas que encontramos a Oriente, micénicas e outras. Só que, infelizmente, aqui não temos relatos que nos digam o nome dos reis que aqui viveram. Estes toloi, temos aqui são já muito mais sofisticadamente construídos. Vejam, por exemplo, aqui em escavação e, portanto, estando tudo tal como, sem nenhum tipo de restauro, de reconstrução, tal como arqueologicamente nos chegou, com um lajeado todo muito bem feito na câmara sepulcral principal e depois no corredor, ao longo do corredor também. Encontramos nestes locais contas as variadas, as chamadas contas verdes, portanto, que documentam discos de colar, etc., que documentam o comércio a longa distância. Este é um outro exemplo deste tipo de... Aqui voltamos ao modelo hipogeu, portanto, gruta escavada artificialmente, neste caso em Palmela, na Quinta do Anjo. Temos aqui, são um dos primeiros a ser descobertos e escavados até. E aqui um trabalho dedicado a estes locais por a doutora, minha colega Joaquina Soares, os hipógeos pré-históricos da Quinta do Anjo em Palmela, e onde ela desenvolve argumentação muito interessante sobre a economia destas sociedades. Uma das elementos característicos são as pontas em cobre, as pontas de lança em cobre, que deveriam ser, porventura, até mais de prestígio e não de caça, porque o cobre é um metal frágil que facilmente se dobraria, estragaria se fosse utilizado em ação violenta de caça, por exemplo. E que são, esta forma é de tal modo que foi primeiro descrita e ficou de tal modo conhecida em todo o lado, na Europa toda, como as pontas de Palmela. É aqui também, neste contexto, que aparece a cerâmica campaniforme. Estas são as grandes taças de palmela, magníficas, que chegam, em alguns casos, até ter desenhos de veados na parte de baixo. Aqui vemos. E material, incluía neste universo mobiliário muitos objetos em calcário, graais, copos, ídolos cilíndricos, como ali vemos um conjunto deles, botões, também em marfim ou em osso, botões com uma dupla perfuração em V. E no campo dos ídolos, para além dos ídolos cilíndricos, alguns com figurações claramente humanas, às vezes até oculados, vemos aqueles do lado esquerdo aquilo que são chamados os ídolos pinha. Houve quem lhe chamasse também os ídolos alcachofra. Mas a pinha é uma o alcachofra é um dos símbolos que encontramos na iconografia do Próximo Oriente e do Mediterrâneo Oriental como ligado à renovação da vida também, não é? E, portanto, faz todo o sentido encontrar este tipo de ídolos aqui na relação com o Próximo Oriente e com o Mediterrâneo Oriental. Regressando à ideia do campaniforme, o campaniforme é uma, vamos chamar, por simplificação, civilização ou cultura, chamemos por simplificação, outros preferem dizer fenómeno transeuropeu, que, digamos, que ocorre, como digo, em regiões bastante diferentes da Europa. Dificilmente se podem dizer qual é a origem de quê, não é? Provavelmente há vários campaniformes, vários grupos campaniformes, como aqui estão referidos.
Em Portugal é um deles, o grupo marítimo, o Campaniforme, é muito caracterizado a partir dos sítios portugueses e temos aqui uma exposição feita sobre a Bell Beaker, a cerâmica Campaniforme. E este é muito importante, este slide, porque representa o conjunto Campaniforme, que inclui a ponta de lança tipo palmela, claro, que já tinha referido, as pontas de seta, estamos a falar de arqueiros, o braçal de arqueiro, e aqui o vaso campaniforme. Antes eu não referi, mas a agulha, os elementos de adorno, o botão de perfuração em V, etc., são outros elementos do chamado conjunto campaniforme, e o próprio vaso campaniforme. Uma campânula, por isso campaniforme, invertida. Se nós imaginarmos esta forma virada ao contrário, podia ser um sino, uma campânula. E, portanto, campaniforme. Daí. São vasos profundamente decorados, com um acabamento de superfície da cerâmica também muito bom. Vasos rituais, libatórios, provavelmente, não é? Aqui temos várias formas do vaso campaniforme em diferentes partes da Europa, e de tal modo é expansiva na Europa, se espalha na Europa esta chamada, mais uma vez repito entre aspas, cultura campaniforme, que muitos autores dizem como sendo a primeira Europa. Politicamente foi pela União Europeia há uns anos atrás, assumido esta ideia do campaniforme, a primeira cultura da Europa. Cultura de quê? De povos, certamente com uma componente de guerreira já importante, adotam já o enterramento individual e não em sepulcro coletivo. Tem este tipo de mobiliário muito rico, outro mobiliário ligado claramente digamos, ao combate. Aqui vemos ainda um outro conjunto campaniforme de um outro sítio, neste caso em Espanha. E daqui se passa por outro tipo de sociedade, ainda mais desenvolvida na direção do Estado e do fim da pré-história, finalmente, que é a sociedade da Idade do Bronze. Temos aqui em planta bruta, diria assim, e aqui já começaram a trabalhar uma necrópole de favos. Quer dizer, uma necrópole em que há um conjunto de sepulturas, cada um daqueles círculos representa o anel de proteção de uma sepultura. E se olharmos bem, verificamos que há uma que é o início de tudo, que é aquela que está em amarelo. Todas as outras se adoçam às anteriores. O que significa, obviamente, antropologicamente é muito conhecido este tipo de representação, esta é da Atalai, no Alentejo, uma linhagem familiar, uma linhagem provavelmente familiar e de poder. E este é o início das sociedades de linhagem familiar e de poder, que conduzirá a seu tempo às realezas. Temos uma análise desse tipo de composição de sepulturas de tipo Atalaia ou de Favos. O material, o espólio arqueológico que acompanha este tipo de necrópolis é a cerâmica da Idade do Bronze, típica da Idade do Bronze, com as suas carenas baixas, as superfícies muitas vezes polidas, bem polidas. Em alguns casos, inclusivamente, não sei se terei aqui algum, provavelmente não, imitando metal, como já vimos noutras latitudes, também aqui encontramos, designadamente sempre de Hervidel. Os vasos de Hervidel são vasos que parecem lobados e tudo como se fossem placas de metal soldadas umas às outras, fazendo o vaso, como na realidade deveria existir também a metal. Acompanha também a primeira escultura de vulto da nossa arte, digamos, são estas representações humanas que são tridimensionais e, portanto, escultura de vulto, que passa depois para as estelas mais desenvolvidas, com clara figuração de cabeça, de colares, ou estas mais enigmáticas. Leite Vasconcelos atribui-lhe também um significado de antropomórfico por os pontinhos que tem em cima, mas basicamente é um grande labirinto, que é a estela de Insalde, em paredes de cora. E depois estas representações, que alguns nas sessões anteriores eu já tinha referido antes, que é a coisa, este ancoriforme, às vezes duplo, de que não se conhece registro arqueológico e que é usado muitas vezes, como aqui, nas tampas de sepultura dos guerreiros da Idade do Bronze. Elas, digamos, as estelas da Idade do Bronze já não tampas de sepultura, mas estelas podem ser historiadas, em muitos casos, como são estas de Castelo Branco, de São Martinho, em que se vê claramente um arqueiro e depois com toda uma simbologia à volta, que encontramos aqui também o arco e flecha e as armas à volta. E temos esta que é, digamos, a estrela da companhia, entre aspas, que se encontra atualmente no Museu Arqueológico de Setúbal, mas que vem do Alentejo, de Hervidel, e que tem toda uma história muito interessante. É um verdadeiro tratado sociológico.
Temos ali uma figura humana maior, com uma espada à cintura e um falos marcado, portanto um homem com os braços e os dedos todos abertos para baixo e para cima, em atitude de vivo, de combate, de ação. A lança está em cima, por cima de uma das mãos abertas, e portanto poderia estar a atirar aquela lança. E à volta o que é que temos? Uma pinça, uma fíbula, um espelho, um pente, o cão, embaixo o escudo, muito grande, um grande escudo, enorme escudo. E portanto temos aqui um conjunto de atributos de poder, quer de guerreiro, quer de prestígio, de vestuário e de prestígio. Nem todos, quase ninguém usaria fíbulas. Ou espelho menos ainda, nesta altura. Mas depois temos ainda por baixo, dentro de 4 covinhas, de uma composição de 4 covinhas que delimita o espaço, 2 figuras humanas pequeninas e na horizontal. Quem seriam? Inimigos? Esposas com sorte? Uma delas, a outra é masculina, podia ser o próprio herói ao lado da sua esposa num outro registro, registro de morto. Não sabemos. São tudo hipóteses tentadoras e deliciosas de poder argumentar, mas o que interessa aqui dizer é que estamos no mundo dos heróis. O mundo dos heróis que é, no fundo, o mundo do final da pré-história. Em Portugal, infelizmente, não temos possibilidade de dar nome a estes heróis. Cá está um daqueles vasos de bronze e espadas que eu tinha antes referido. Aqui está, digamos, eu vou deixar este slide porque possam, quem quiser, poder fixar a imagem e ver a teorização do processo de calculatização feito por a doutora Joaquina Soares, até chegar mesmo àquilo que é o final da pré-história, a ruptura da escala localista e a tendência de uma centralização de poder. Este caminho para a centralização do poder é visto também nos povoados. Por exemplo, aqui vem uma vista de toda a planície que se estende até ao litoral a partir a vista é tomada mais acima, na Serra de Monte Junto, mas em primeiro plano, ali à frente, o povoado de Pragança. Ora, o povoado de Pragança, que aqui se vê, a mesma, mas ao nível do povoado, a mesma superfície toda imensa em frente, que se vai até Óbidos e por aí fora, litoral, o povoado de Pragança é um povoado central de toda esta região, que é da idade do cobre e da idade do ferro já. Os povoados da idade, disse mal, da idade do bronze e da idade do ferro. Os povoados da idade do cobre aqui estão muito mais próximos do litoral, mais distribuídos a muito mais baixa altitude. Temos, portanto, este caminhar para uma centralidade dos povoados que atinge o zénite, o máximo, nas grandes citâneas. A citânia de Briteiros, ou, por exemplo, esta magnífica citânia de Sanfins, onde nós vemos já uma estrutura proto-urbana, com ruas principais, com alinhamentos, etc. Tudo isso. Portanto, aqui já, claramente, não estamos na pré-história. Diríamos, quanto muito, que estamos na proto-história, mas não estamos na pré-história. Estamos muito próximo das sociedades estatais e dos períodos históricos. E só podemos dizer que estamos na proto-história porque ainda não há o elemento escrita, que normalmente é utilizado para dizer que acabou a pré-história. Ora, é um elemento muito insuficiente. Reparem que nós podemos declarar vários fins da pré-história antes deste. Todos aqueles que fomos vendo para trás podem ser sucessivos. Desde dizer que a pré-história é só os caçadores-recoletores, até dizer que a pré-história, por exemplo, é antes da sociedade da revolução dos produtos secundários, ou antes da invenção da roda e do carro, até finalmente chegar aqui à escrita, são possíveis definições de pré-história. E com isto terminamos esta nossa deambulação. Espero que vos tenha sido útil e, sobretudo, que tenha levantado, aguçado o apetite para novas leituras, novas procuras de documentários e, portanto, novas aprendizagens.